Bem-vindos à selva. Gente, a gente passou de 2.000 selvagens lá no Instagram. Obrigada, gente. Pode parecer pequeno comparado com páginas bombadonas aí de 200.000 seguidores, mas um dia a gente chega lá. Nossa missão é realmente convidar mais pessoas, né, para essa conversa sobre sustentabilidade, sobre clima. E a gente lá no Instagram transforma, né, estudos científicos aí de 200 páginas, às vezes até em inglês, num conteúdo gostosinho de ler, na palma da sua mão. E além disso, a gente também combate a desinformação e dá voz, né, para quem está na linha de frente da crise climática, seja quem for, através do nosso quadro Relatos do Selva. Compartilha aí, gente, para a gente ter mais selvagens junto com a gente. Partiu? Hoje o assunto é agro, saúde e sustentabilidade. A gente vai ver o que os dados mais recentes estão mostrando e como que dá para fazer melhor, né? O agro, ele é central para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, ele é parte crucial da conversa sobre saúde pública, clima e biodiversidade. Ao criticar o agro, a gente deve lembrar: nossa economia depende dele. Somos produtores de alimentos, exportamos commodities. Uma realidade incômoda, que a gente vai explorar aqui, né? Em 2024, o agronegócio respondeu por cerca de 23% do nosso PIB, o produto interno bruto, né? As movimentações aí na economia brasileira. Essa porcentagem, ela varia ano a ano, tá? Dependendo dos preços e das safras. Mas, com certeza, o agro é um dos motores da nossa economia. Porém, também devemos lembrar, o Brasil hoje está entre os países que mais emitem carbono por causa do desmatamento e das atividades relacionadas aí com o agronegócio. Trocamos florestas por pasto. O Brasil conseguiu reduzir cerca de 12% das suas emissões em 2023, principalmente por queda do desmatamento da Amazônia. Ainda assim, a agropecuária e o uso da terra seguem respondendo pela maior fatia das emissões nacionais, como a agropecuária, em torno de 27%, e o uso da terra, próximo de 46%, 48%. Varia, né, de acordo com a metodologia de cálculo e o ano de referência. Além disso, o país segue entre os maiores consumidores globais de agrotóxicos. E estudos recentes apontam para contaminação de águas e impactos sérios. É brabo. Ainda que o agro represente parte expressiva do nosso PIB, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor vem sofrendo com choques climáticos e custos altos, o que pressiona as margens e aumenta o endividamento. As enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio de 2024, derrubaram até 2,7 milhões de toneladas de soja, quase 12% da produção local. Segundo o IPEA, além da lavoura, infraestrutura e solos também foram destruídos, mostrando aí a vulnerabilidade do agro ao clima extremo, né? E, segundo dados do Banco Central, a dívida rural bateu 706,8 bilhões de reais em maio de 2024. Com os juros mais altos ali no Plano Safra, né, que é um programa aí de financiamento do campo, o produtor ele aperta o caixa. E o governo e o Conselho Monetário Nacional anunciaram renegociações e até securitização depois dos desastres climáticos. A produtividade brasileira ela é reconhecida no mundo todo, mas o risco climático e o custo do dinheiro estão corroendo a resiliência financeira do setor, gente, especialmente de médios e pequenos. Ok, vamos ver um retrato de tudo isso que a gente está conversando. Como o agro emite? Grande parte vem do próprio funcionamento da agropecuária, tá? Bois e vacas, eles liberam metano durante a digestão, tá? É o que é chamado de fermentação entérica, se você ler por aí. E os dejetos dos animais acumulados ali também emitem metano e óxido nitroso. Os solos agrícolas também liberam gases quando eles recebem fertilizantes químicos ou são mal manejados, tá? E esses dois gases, o metano e o óxido nitroso, eles são muito mais potentes do que o dióxido de carbono, né? O carbono das nossas discussões,
para aquecer o planeta. Ainda assim, o maior peso das emissões brasileiras está fora da porteira, gente. Vem do desmatamento e da conversão de florestas em áreas agrícolas. Quando a vegetação nativa é derrubada e queimada para abrir espaço para pastagens e lavouras. O carbono que estava acumulado ali no solo e nas árvores, ele é liberado de uma só vez. É por isso que essa atividade representa quase metade das emissões nacionais. Houve uma redução do desmatamento na Amazônia em 2023 e tudo indica que em 2024 também. Mas outros biomas, como o Cerrado, continuam sob forte pressão da expansão agrícola. E é por isso que organizações como o Imaflora destacam que conter essa conversão ilegal de terras é a forma mais eficaz de reduzir as emissões no Brasil. As queimadas, utilizadas para abrir pasto e renovar áreas, também fazem parte do problema. Mesmo com uma queda recente, né, nas atividades de queimadas, elas seguem contribuindo para milhões de toneladas de gás carbônico, além de prejudicar a biodiversidade e a saúde, né, das comunidades que ficam ali expostas à fumaça. O retrato é claro. Enquanto a agropecuária depende cada vez mais da estabilidade climática para produzir, ela mesma continua sendo uma das principais forças que desequilibram esse sistema. E quando o assunto é poluição por agrotóxicos, o Atlas dos Agrotóxicos 2024 mostra que pesticidas aparecem não só em águas superficiais e subterrâneas, mas até na chuva. E a Anvisa, em um relatório divulgado esse ano, detectou que 0,67% das amostras de alimentos avaliadas apresentavam risco agudo ao consumidor. Um dado que numericamente pode parecer pequeno, mas que está dizendo que a nossa comida não é 100% segura. Mas se o agro é um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas, por que ele ainda destrói os ecossistemas que poderiam ser a garantia da sua sobrevivência? Porque, gente, predomina uma lógica imediatista de produção e lucro, apoiada em monoculturas, desmatamentos e insumos químicos que são baratos no curto prazo. Ou seja, o modelo dominante, ele adoece a gente. Uma nota técnica de 2025 detalha denúncias de pulverização aérea e terrestre em comunidades indígenas cercadas por monocultivos, com sintomas recorrentes em crianças. Pesquisadores e organizações pedem por zonas de amortecimento e controle rigoroso de deriva, ou seja, que entre as comunidades indígenas e os monocultivos exista uma área vazia de segurança determinada para que não seja contaminada as comunidades. Isso deveria ser óbvio, né? Isso deveria ser lei. Enfim, existe também aqui um conceito que chama colonialismo químico, tá? A geógrafa brasileira Larissa Bombardi, ela denuncia a exportação para o Brasil de agrotóxicos que são banidos na União Europeia e a exposição desproporcional de comunidades rurais e indígenas a esse tipo de químico. Ela foi tão ameaçada que ela deixou o Brasil, gente. Ela está morando na Europa e pesquisando de lá e continua fazendo as denúncias. E não tá bom para ninguém, nem para o agro. Segundo reportagens recentes, os impactos do clima extremo já se traduzem em perdas bilionárias. O Rio Grande do Sul foi um exemplo. Enchentes devastaram lavouras, enquanto em outras regiões os atrasos na colheita marcam já a safra 2024-2025, evidenciando que receita, solo e infraestrutura rural estão cada vez mais vulneráveis ao clima. Além disso, os custos financeiros já pesam no bolso do produtor. Os juros estão altíssimos e os preços super voláteis. Mas especialistas lembram que a saída não está apenas no socorro emergencial. É preciso avançar em seguros,
irrigação eficiente e ferramentas tecnológicas, né, para uma gestão de risco mais sólida. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reforça que sustentabilidade nesse contexto não é discurso distante, é questão de sobrevivência para quem produz, já que as margens apertadas exigem tecnologias e políticas que reduzam riscos e o peso dos insumos. Tem uma ferramenta que é muito utilizada, uma ferramenta financeira, que chama HEDGE, HEDGE. É um acordo antecipado, que é para evitar surpresas no preço, tá? Então o produtor ele combina antes da colheita por quanto ele vai vender, né, a sua soja, o seu milho. Assim, mesmo com que o preço depois caia, né, ele já tem a garantia do valor combinado, tá? É parecido com um seguro, né, contra a variação dos preços ali. Só que tem um problema, né? Apesar de ser uma ferramenta clássica de proteção de preço, ele não é neutro, né? Ele não está livre de risco. Então, se a colheita não acontece pelo clima extremo, por uma praga, por uma enchente, o produtor que assumiu esse compromisso, ele continua obrigado a entregar ou liquidar o contrato. Então, nesse cenário, ele pode ter que comprar o produto, seja grãos, né? Por exemplo, no mercado, à vista, o que a gente chama de spot, para poder honrar o contrato. Então, muitas vezes, ele vai comprar ali a preços altíssimos, justamente porque a escassez elevou o valor. Ou seja, essa ferramenta, que é tipo um seguro, ela acaba virando um risco adicional. As ferramentas criadas no passado, principalmente no contexto financeiro, elas não servem mais da forma que elas foram criadas para os problemas do presente, né? Então, é necessário criar outras ferramentas. Existe uma outra aqui, bem diferente, tá? Que é a ZARC. Significa Zoneamento Agrícola de Risco Climático. É um estudo, tá? Que foi feito pelo governo e mostra qual é a melhor época de plantar cada tipo de cultura em cada município do Brasil. Então, esse estudo ele considera o clima, o solo, o ciclo da planta, para indicar quando o risco de perder a safra por uma seca, por um excesso de chuva ou uma geada é menor, tá? Esse zoneamento ele também é obrigatório para que o produtor tenha acesso a alguns tipos de crédito e seguro rural, tá? Essa ferramenta aqui ela é realmente muito importante. Quem se beneficia e quem paga o preço do modelo atual de agricultura? Gente, é claro que grandes grupos econômicos concentram os lucros, né? Enquanto as comunidades rurais, os povos indígenas e os consumidores pagam a conta, seja em forma de desmatamento, seja em forma de violência no campo, seja em forma de alimentos contaminados, ou seja em forma de altos preços para comida. Vamos falar um pouquinho do papel da agricultura familiar e da agroecologia. A agricultura familiar, ela ocupa menos área do que os grandes latifúndios, mas o seu papel é estratégico para a mesa do brasileiro. Segundo o IBGE e a FAO, ela é responsável por boa parte do abastecimento interno do país e por garantir a diversidade alimentar, produzindo frutas, verduras, grãos e legumes para a mesa das famílias. Existem algumas políticas para apoiar o papel da agricultura familiar e da agroecologia. Um dos programas é o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, e o outro é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Como funcionam esses programas? São compras, né, institucionais, ou seja, o governo escolhe comprar desses produtores para o seu próprio consumo, seja para instituições governamentais ou, por exemplo, para as escolas, né, para a preparação das merendas. E realmente isso injeta renda nas comunidades rurais, né, fortalece ali a economia local e ajuda a combater a insegurança alimentar. A agroecologia, ela se mostra mais do que uma alternativa, né? Ela é uma estratégia de resiliência mesmo. Segundo a Embrapa, técnicas como diversificação de cultivos, cobertura permanente do solo e manejo biológico de pragas aumentam a resistência das lavouras a secas e enchentes, reduzem a necessidade de insumos químicos e melhoram a saúde do solo.
permitindo que a produtividade seja mantida, mesmo em condições climáticas adversas. Além disso, gente, essas práticas elas fortalecem a autonomia do produtor. Ele tem menos gasto com químicos, maior resistência a esses eventos climáticos e melhor acesso a mercados, né, que valorizam esse tipo de produto mais sustentável. Então é um modelo que beneficia não só quem planta, mas toda a sociedade, né, desde quem come até quem depende do equilíbrio dos ecossistemas. E o que que a ciência diz? Segundo o Observatório do Clima, a queda das emissões em 2023 é positiva, mas apenas parcial. Para o Observatório do Clima, né, conter a conversão ilegal de vegetação nativa é a medida mais eficiente para reduzir emissões e proteger biomas. Já segundo a ativista Célia Chacriabá, líder indígena e ambientalista, a discussão sobre agro não pode ser apenas econômica. O modelo atual expulsa comunidades, destrói florestas e adoece pessoas. Né? Sustentabilidade precisa ser sobre vida e justiça, e não apenas sobre produtividade. Agora vamos falar um pouquinho sobre duas mulheres que transformaram o agro brasileiro. Johanna Dobereiner e Mariângela Hungria revolucionaram a agricultura tropical com soluções baseadas em micro-organismos invisíveis, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos e pesticidas, e mostram que ciência aplicada pode salvar tanto o bolso do produtor quanto o clima do planeta. Lembrando, gente, que fertilizantes químicos são insumos, né, são produtos que fazem com que a plantação seja mais fértil. É como a gente, na nossa planta em casa, coloca ali uma receitinha, né, para que ela fique mais bonita, para que ela cresça mais saudável. Enquanto o pesticida, ele é como se fosse um inseticida, né? Ele serve para proteger ali aquela plantação de pragas, tá? Então, isso geralmente é feito por produtos químicos. Aqui, essas duas pesquisadoras brasileiras, elas conseguiram fazer tanto o fertilizante quanto o pesticida sem utilizar todo esse produto químico, né? Que geralmente é utilizado, utilizando micro-organismos, tá? Então, é uma solução natural. Vamos conhecer mais aqui. A Johanna Dobreiner, da Embrapa, ela transformou o cultivo de leguminosas, né, com a fixação biológica de nitrogênio. Então, o trabalho dela permitiu que o Brasil dispensasse bilhões em adubos e, ao mesmo tempo, reduziu impactos ambientais da produção industrial de fertilizantes. Então, hoje, técnicas, né, como inoculantes, enfim, coisas aí que ela desenvolveu a partir, né, de uma pesquisa, aumentam a eficiência do solo e da planta e inspiram ali soluções similares, né, para reduzir o uso de pesticidas e melhorar a saúde do solo. Essa pesquisadora ela ganhou prêmios, tá? Como o Prêmio de Ciências da Unesco, Ordem de Mérito na Alemanha, e até ela foi mencionada no Prêmio Nobel de Química, tá? E ela é hoje uma referência mundial em ciência agrícola, tá? Uma brasileira que ninguém fala, né? Décadas depois, hoje, a gente tem a Mariângela Hungria, que ela continuou essa revolução. E agora ela saiu, não sei se vocês viram, mas em várias mídias, ela é microbiologista. Ela também é da Embrapa. E a Hungria, ela mostrou que bactérias fixadoras de nitrogênio também podem atuar nas raízes da soja, tá? E fazendo isso, elas são capazes de fornecer o nutriente necessário para a planta, eliminando ali grande parte da necessidade de fertilizantes químicos. Gente, o resultado foi impressionante. A produção de soja no Brasil saltou de 15 milhões para mais de 170 milhões de toneladas por ano, economizando 40 bilhões de dólares em insumos e evitando a emissão de 180 milhões de toneladas de gás carbônico, o equivalente a retirar 39 milhões de carros das ruas em um ano. Em 2025, a nossa maravilhosa Mariângela Hungria recebeu o World Food Prize, ou seja, o Prêmio Mundial da Comida, considerado o Nobel da Agricultura, pelo impacto aí das suas descobertas na sustentabilidade e na produtividade de uma só vez, né? Ou seja, amores, mulheres fazem assim, né? Ambas cientistas mostram, né, que inovação e sustentabilidade podem andar juntas.
tá? Mesmo num setor que muitas vezes é marcado pelas monoculturas, pelo desmatamento e pelo uso intensivo de químicos, tá? Elas deram aulas. E aí, gente, mais do que prêmios e números, né, a trajetória dessas 2 brasileiras, elas são um exemplo, né, de que a persistência, a visão, a coragem científica, né, principalmente num contexto onde mulheres enfrentam várias barreiras estruturais e principalmente num setor que é super resistente, né, a mudanças, elas foram capazes de comprovar com ciência de que era possível. E por que as pesquisas, né, dessas 2 cientistas, que mostraram ali caminhos sustentáveis, ainda não é prioridade no agro brasileiro? Por que não é o normal? Porque inovação baseada na natureza, gente, exige políticas públicas consistentes. Ou seja, não pode vir um governo e dar um montão de crédito, um montão de incentivo, um montão de financiamento para a ciência, e depois vir outro governo negacionista e cortar tudo, né? Porque as pesquisas, elas demoram anos para serem feitas, tá? Quando a gente fala de pesquisa pública, instituição pública e universidade, tá? Então, é preciso ter consistência. E é preciso também ter vontade política, né? Para mudar esse modelo que ele é consolidado por um lobby, né? Ou seja, por uma influência de exportação, que movimenta muita grana. Outra discussão necessária: produtos amazônicos. Eles viraram sinônimo de luxo e brasilidade. Esses produtos, eles representam uma alternativa mega interessante de produção sustentável, lucrativa e que mantém a floresta em pé. Mas a repartição de benefícios está sendo justa? Quem é que ganha com os ingredientes da floresta? Óleos, resinas e aromas da Amazônia, tipo cumaru, tonka, pripioca, andiroba, copaíba, elas estão presentes ali em cosméticos de luxo, em alta gastronomia, mas nem sempre quem colhe ou produz essas matérias-primas recebe o devido crédito ou remuneração. Então, tem algumas pesquisas aqui, da USP principalmente, que aponta, né, que o Brasil tem uma lei, que é a Lei 13.123 de 2015, que regulamenta o acesso ali a recursos genéticos e a repartição de benefícios. Tem também o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que é responsável por fiscalizar e orientar a aplicação da lei. Mas a implementação prática ainda é muito complexa. Tem muito desafio de garantir a rastreabilidade efetiva, de garantir contratos justos, de garantir a repartição real de benefícios, tá? Principalmente em cadeias longas que envolvem exportação, processamento industrial, tá? Tem alguns casos históricos, né, até ficou muito famoso a disputa internacional pelo registro da marca Cupuaçu. O Japão foi lá e registrou Cupuaçu, gente. Só tem aqui, sabe? Isso não pode acontecer. E o que significa justiça quando a gente fala em biodiversidade amazônica? Os povos que protegem a floresta precisam ser reconhecidos e remunerados quando seus saberes e produtos chegam ao mercado global. Gente, e o agro é pop? Será que o agro pode de fato ser pop? Pode ser melhor para as pessoas e para o país? Ainda é mais slogan do que prática, né? Mas pode se tornar realidade se houver investimento em inovação, ciência e justiça social. A rastreabilidade é um ponto-chave para transformar o agro. Sem transparência, não é possível garantir que uma exportação de soja, café, carne não esteja ligada ao desmatamento ilegal ou a violações sociais. A rastreabilidade permite medir impactos ambientais com a mesma precisão que se mede produtividade. As tecnologias já existem, mas falta vontade política e pressão regulatória para que isso seja tornado uma regra. Hoje, na Europa, existe uma lei que se chama EUDR, tá? Que é uma lei que diz que em solo europeu só entra produtos que não estejam ligados ao desmatamento. E as empresas brasileiras, latino-americanas, do mundo inteiro que querem vender para lá, precisam de comprovar com tecnologia que aquela soja, que aquele café, que aquele cacau, que aquele óleo de palma não veio de áreas desmatadas, tá? E hoje isso funciona.
Eu acompanhei aqui algumas empresas brasileiras dentro dessa transformação, de implementar tecnologia para comprovar lá na Europa que a produção delas não vinham dessas áreas. Mas o que que elas vendem para o mercado interno? E o que elas vendem para outros mercados? Será que tem realmente a mesma origem? Então, realmente, falta vontade política e pressão regulatória, porque se funcionou lá, funcionaria aqui. O agro brasileiro ele pode sim produzir mais sem precisar destruir mais áreas de floresta. Tá? Segundo o Observatório do Clima, seria possível chegar ao desmatamento zero se juntarmos informações de diferentes sistemas de monitoramento, imagens de satélite, ou seja, existem várias tecnologias, né, que podem ajudar e que já são utilizadas, mas precisam de ser utilizadas com esse propósito, né? Acho que é aí que está a diferença. A gente precisa de também ter metas claras para esse setor, tá? Para uma pecuária de baixo carbono, para uma agricultura de baixo carbono, um sistema que pode combinar plantio, criação de gado e árvores no mesmo espaço, tá? Inclusive, às vezes, a implementação desse tipo de sistema recupera pastagens que estava completamente pelada. Então, a ideia é simples: usar tecnologia e transparência para produzir de forma mais eficiente sem destruir. Mas não basta cuidar das florestas. É preciso também mudar a forma com que usamos os insumos. É preciso também metas por cultura e região, assistência técnica e linhas de créditos específicas, né, que incentivem esse tipo de produção mais sustentável. E a gente precisa também de criar um monitoramento da qualidade da água quase que em tempo real, com dados compartilhados entre órgãos como Anvisa, estados e municípios, garantindo informação confiável para produtores e consumidores. Ninguém quer consumir veneno, gente. Qual que é o futuro da comida se a gente segue no mesmo modelo agrícola? Um futuro de insegurança alimentar, de solos degradados, de água escassa e de dietas cada vez mais dominadas pelos ultraprocessados baratos. O paradoxo, gente, é que a agricultura familiar, que ocupa menos terra, é ela que alimenta 70% dos brasileiros. E ela segue desvalorizada. Enquanto o agronegócio, que é o exportador, né, que movimenta a economia, destrói biomas e mantém o país no mapa da fome. Então, sem a gente inverter essa lógica, o futuro será de abundância para alguns e escassez para muitos. O agro, ele é o setor que é mais diretamente afetado pelas mudanças climáticas. Mas ainda assim, o agro não é o setor que mais protege a natureza. Desmatamento, monocultura e uso intensivo de químicos continuam ameaçando biomas e biodiversidade. Então, esse agro é flop. O agro tradicional, mente fechada, que queima tudo, que mete pesticida, que arranca mata fechada, mata bicho, vende futuro, é flop. Mas o agro pode ser pop. O agro brasileiro tem potencial para ser protagonista de uma revolução sustentável, produzir mais com menos impacto, apostar em bioinsumos, manejo integrado de pragas e tecnologias de baixo carbono, implementar rastreabilidade, transparência e políticas de gestão de risco para garantir que a produção seja segura, eficiente e justa para produtores e comunidades. É o modelo que o futuro pede. E é o modelo que o mercado já sabe que vai ser o único viável. Então, o lucro de curto prazo, o agroflop, está com os dias contados. Porque se a chuva não vier, se a queimada chegar, se a terra estiver podre, o retorno não vem. E os bancos não vão dar crédito, não vão dar dinheiro para um negócio fadado ao fracasso, vulnerável ao risco climático. O agropop, ele não apenas é possível, ele é urgente.